Oi, gente linda! Estamos mais uma vez aqui para fazer uma aula maravilhosa e hoje nós vamos trabalhar papoulas com todos os detalhes, todas as explicaçõezinhas, marcaçõezinhas, uma aula show! Olha isso aqui, elas vai. E agora vamos falar das cores que nós vamos usar nesse arranjo. E pra gente começar, vamos. A primeira papoula foi pintada com púrpura, vinho e branco. A segunda papoula, amarelo ouro, cenoura e branco. Temos mais duas para pintarmos agora. Uma vai ser branca com cinza lunar, a outra vai ser a misturinha de rosa escuro com branco, muito pouco branco, essa misturinha tá um pouco forte, sombreado com púrpura. Aqui tem 3 botões que vamos repetir algumas cores aqui que a gente gostar mais, nós vamos repetir nos 3 botões que ficaram aqui para pintar. Deixei 3 folhas para vocês verem como é pintada essas folhas. Eu fiz questão de botar um ponto é como se eu chamasse de reflexo da flor na folha, da flor na folha. Começamos. Vamos começar por essa primeira, depois nós pintamos a que tá aqui atrás. Eu fiz uma mistura de rosa escuro com branco, deu esse tom. Esse tom eu gosto dele, que ele é um pouco mais forte. E essa flor vai ser sombreada com púrpura. Então, vou usar essas 2 cores na primeira papoula. Vou começar pela tinta mais clara, pelo rosa, e vou começar pelas pétalas de cima. Tinta só de um lado do pincel, colocado para cima. Na hora de iluminar e sombrear, eu explico para vocês por onde começa e por quê. Coloquei a primeira tinta nas pétalas de fora. Essa pétala do meio, ela nunca deve ser pintada junta. E vai ficando aqui o miolo da flor. Então, vamos sombrear e iluminar. Para sombrear a papoula, o que eu vou fazer? Eu vou começar por aqui por cima.
É diferente de quando eu for ensinar rosa, que é uma flor muito parecida com a rosa. Eu vou eleger essa pétala que está bem no centro para ser a pétala principal. Então, aqui, olha, se eu fizer isso com o cabo do pincel, eu estou dividindo a papoula ao meio. Então, a primeira pétala, a última pétala. Quando a gente põe tinta nela toda, quem está iniciando tem a preocupação de achar que não vai conseguir separar as pétalas com sombra e luz. Mas por que que consegue? Porque tem todas as entradas da pétala, elas estão diferentes desse espaçozinho aqui, que nós vamos fazer uma leve dobra. Todas as pétalas que tem essa entradinha, olha, todas que tem essa entradinha, vai ser uma dobrinha bem pequena para dar mais delicadeza a essa flor. Vamos lá? Vamos sombrear primeiro ao redor desse espaço que não está pintado. Eu vou sombrear com púrpura porque é o tom mais próximo desse rosa que eu preparei. Aqui eu vou sombrear e não vou deixar marca. Aqui, olha a mistura. De novo, outro pouco de tinta. Se você pegar muita tinta, não esqueça de tirar no pires. Aqui sempre passando com cuidado para ficar um acabamento perfeito. Que eu vou tirar no pires para me dar mais segurança. Sempre eu tiro um pouco. Não precisei chegar até no pezinho a tinta. Eu deixei um pequeno espaço para ficar mais escuro e puxar para cima e misturar. Aqui eu estou pintando ao redor do espaço que ainda não foi pintado. Sempre pinte a papoula assim. Quando a gente vai começar a pintar uma papoula, se a gente não prestar atenção, a gente começa por esse meio, mas não deve, porque ele está na frente. Então, o que é colocado na frente é pintado depois, por último. Quando eu faço essa sombra, eu posso pintar aqui, porque ela não vai mais se misturar. Sem me esquecer de misturar bem para não ficar marcada. Tirando um pouquinho de tinta e fazendo a misturinha com o pincel bem leve, olha, bem leve. Fiz essa mistura, fiz esse sombreado ao redor todo. Antes de pintar aqui dentro, eu vou dar sombra e luz onde eu já pintei para não secar, porque as tintas vão se misturar. Aqui eu não preciso lavar o pincel, eu vou só fazer uma leve limpeza no pincel para o tom mais forte não atrapalhar. Vamos lá. Quando eu ponho a tinta escura, eu só dobro um pouco do canto, saio um pouco do canto, venho pra cá, encosto o pincel e aperta e sai. Desce. Vou pegar mais um pouco e refazer a sombra. Não passei de onde vai ser a dobrinha. Do outro lado, porque essa pétala do meio, ela só tem luz. Ela só vai ter uma sombra bem aqui, nessa pontinha aqui, onde vai ficar a sombra da dobrinha. Trabalhando sempre com muito pouca tinta.
Venho até aqui, agora vou para o outro lado. Sempre prestando bem atenção o que vai ser a dobrinha e onde é a separação das pétalas. Eu posso sombrear um pouco essa partezinha aqui de cima, porque ela fica mais bonitinha. Com sombra. Aqui também eu vou aumentar um pouco. E vou fazer a última separação de pétala. Aqui é uma pétala só, é a última. Então, ela ficou com duas sombras. Enquanto a primeira vai pegar duas luzes, a última fica com duas sombras. A luz dela vai ficar só um pouquinho aqui, assim como a sombra dela só vai ficar só um pouquinho aqui. Antes de iluminar também, eu faço a leve sombra onde vai ter a pequena dobra. Onde tem essa curvinha, vai ter uma dobra bem rasa. Uma dobrinha de faz de conta. Aqui vai ser também uma dobrinha. Então, vamos iluminar. Coloquei sombra em todas as pétalas. Agora, vamos iluminar. Vou virar o pires para pegar um espaço limpo, para graduar a quantidade de tinta que eu vou usar. Sempre pouca tinta e sempre só de um lado do pincel. Vou começar novamente pela primeira pétala. Encostado na sombra, tem luz. Não vamos dobrar ninguém agora, só depois que fizer a luz de todas as pétalas é que eu vou me preocupar com as dobrinhas. Luz. Não puxa muito o branco, mas tem que esfumaçar para ele não ficar marcado. Todas. Sempre tirando o excesso no pires. Vamos para o lado de lá. Para a outra pétala, e aí vai sobrar a última. Fiz desse lado pra cá, desse lado pra cá. Sobrou a última pétala. Essa pétala eu posso sujar esse meio dela para dar volume, para ela ficar virada. Vamos fazer as dobrinhas. Para fazer essas dobrinhas, eu vou mudar de pincel. Eu estava trabalhando com o pincel número 10, aqui eu vou trabalhar com o pincel número 8. Só para fazer as dobras. Então, pouca tinta, vira a tinta para dentro da pétala, olha, aqui não tem tinta, não tem tinta. Vira a tinta para dentro da flor, da pétala, e faz uma pequena dobrinha
pequena dobrinha. Então, onde tem as curvinhas, tem dobra. Muito rasas. Não pode ser uma dobra grande. E ela começa fininha e termina fininha. Dobrinha, dobrinha. E a última aqui, o espaço é grande, mas ela também é muito rasa, muito pequena. Virou. E ponta fina pra lá, ponta fina pra cá. Ponho a tinta no canto do pincel e vou iluminar mais o centro dessa dobra. Isso eu posso fazer em todas com o canto do pincel. Vou dobrar essas pétalas grandes que estão aqui embaixo. Para dar mais delicadeza aqui, eu vou dobrar essa e essa. Pouca tinta branca, tinta virada para dentro. Então, venho de lá para cá. Aqui eu não vou unir, só uno lá no começo e não vou unir para cá, ela solta. A mesma coisa vai ser essa. Da ponta e solta. Vou limpar o pincel e vou pegar um pouco de púrpura e vou sombrear mais um pouco esse espaço. Sombreada a flor, as pétalas ao redor, vamos pintar a pétala do meio. O mesmo tom de rosa, preenchendo toda, porque ela não vai, essa pétala aqui, eu não vou colocar sombra, ela só vai ter luz. Pouco de base em cima da tinta para ajudar a misturar. Mais um pouco de base no canto do pincel. Pintada toda, só limpo o pincel e vou iluminar. Eu posso iluminar logo aqui embaixo. E iluminar em cima. Ela tem essa entradinha e essa entradinha. E mais essa. 1, 2, 3. Eu venho de lá pra cá, da ponta pra entradinha e solta. Esfumaça e faz a segunda. Tira o excesso de tinta. Não precisa encostar lá embaixo essa luz. Vem daqui da ponta, desce. Desce, eu vou descer só encostando.
Não vou unir um branco com o outro, vou deixar encostando. Aqui eu vou acertar esse cantinho que ficou muito longo. E aí está quase pronta a nossa papoula. Aqui eu vou lavar o pincel. Enxugar bem. Vou usar o amarelo ouro. Amarelo ouro para fazer o miolo da flor. Ele vai ser todo amarelo. Amarelo ouro, vou dar umas leve sombra na parte de baixo com o verde pistache, muito pouco, só aqui onde tá encostado nessas pétalas. Sombrear pra cima, pra não ficar marcado, é só um tom esverdeado que deve ficar. Vou limpar o pincel, vou pegar a tinta sépia e no canto do pincel um pouco de tinta sépia e vou fazer uma meia lua no meio desse amarelo pequeno para ficar proporcional ao tamanho do miolo da flor. Vou fazer a limpeza do pincel e puxar um pouco, sempre trabalhando com o canto do pincel. Deixando a parte de baixo mais escura e para cima mais clarinho para dar uma impressão de profundidade. Para dar essa impressão, você puxa essa parte de cima até sumir. Agora, com a tinta branca, eu vou dar a luz aqui na parte de cima. Essa luz você vai colocando e soltando, encosta e solta, e não é para ficar certinho do lado de fora. Vou tirar um pouco do excesso e encosta e solta, encosta e solta. Vou pegar mais um pouco do branco e vou iluminar abaixo da meia lua. Vou dar apoio para essa mão com essa, para a mão não tremer, porque eu vou ficar sem apoio. Encosto, mas não posso encostar na flor porque está molhada. Então, essa mão vai apoiar a mão que está com o pincel para eu poder iluminar. Tem muito pouca tinta no pincel para iluminar a meia lua, a parte de baixo muito suave. Se você, quando for iluminar, estiver achando esse pincel grande, troque por um pincel menor, porque é um espaço muito pequeno que a gente vai trabalhar.
Pintei a papoula branca, usei o cinza lunar para sombrear e o branco para iluminar. As dobras da papoula, as dobrinhas que eu fiz, quando fiz igual a essas, eu não fiz com branco, eu fiz com o próprio cinza lunar. E não esquecer que elas são rasas, elas não podem ir lá na frente e voltar. Vamos usar o pincel de filete para fazer os filetinhos ao redor desse miolo da flor e a tinta preta. Tinta preta. Pincel bem em pé. Esses filetinhos vão ser muito coladinhos um no outro, porque a graça dessa flor é esse escuro que forma aqui ao redor desse miolo, que dá uma graça para a flor. Aqui eu estou fazendo eles praticamente do mesmo tamanho, puxando para trás. E volto várias vezes para ficar bem escuro ao redor da parte branquinha dessa luz que foi colocada aqui ao redor. Vou e volto preenchendo todo o espaço que está coladinho no branco. Os filetezinhos ficam praticamente do mesmo tamanho. Volto. Porque eu só paro de fazer os filetes quando está todo pretinho ao redor. Essa parte aqui de baixo. Olha as pontinhas como estão. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a pétala principal para fazer um filete maior. E como eu tenho bastante espaço, eu faço 2 médios. Essa aqui, a segunda pétala, outro filete maior e 2 médios. A terceira pétala, um maior e 2 médios. Que continuo preenchendo. Olha, ficou todo pretinho, mas de filete. Com esse mesmo pincel, eu vou fazer agora uns pontinhos preto, distante um pouco do outro, não precisa ser cheio e não precisa ser todos iguais. Agora eu limpo o pincel e faço a mesma coisa com branco. Uma tinta branca entre esses. Vou pegar um pouco do preto no canto do pincel para sombrear um pouco nesse centro. Então, muito pouca tinta. Apoio a minha mão para não tremer. E vou sombrear o centro. A mesma coisa eu vou fazer com o outro branco. Só no centro.
Vou só umedecer com um pouco de base, sem apertar, porque eu não quero molhar. Vou só umedecer com um pouco de base essa folha. E vou iluminar o meio, puxar para trás. Iluminar a ponta de cá e puxar para trás. Agora eu vou usar verde, começando de baixo para cima, puxando do mesmo jeito que eu puxei o branco. Só limpar o pincel e usar o verde no resto do espaço da folha. Como eu umedeci com a base, ela faz uma bela mistura. É só ter cuidado com a quantidade certa de tinta. Eu vou misturando, mas eu não posso cobrir esse branco que eu já coloquei. Vou preencher aqui para não deixar esse espaço. Pingo de base para misturar bem. E vou refazer o branco.
Vamos ao botão rosa. Preencher a parte de dentro do botão, a parte de trás do botão. Sombrear com púrpura. Botão amarelo. Vai ser todo preenchido, pois eu estou vendo a linha que separa, onde vai ter sombra e luz. Então, preencho todo. Fiz todo o amarelo, agora vou sombrear com cenoura. Esfumaçando para não marcar. Sombrear a parte de baixo, para ela ficar mais viva. Sempre que eu trabalhar com amarelo, ouro e cenoura, é sempre bom pegar um pouco do amarelo e esfumaçar para fazer uma mistura bonita com as duas cores.
não ficar marcado, porque é uma cor que sombreia a outra, mas ela é muito diferente uma da outra. Vamos iluminar a parte principal do botão com branco, fazendo vai e vem sem encostar na borda. Vai e vem para o outro lado. Agora as dobrinhas. Só a viradinha do pincel para dentro. Terceiro botão branco. Agora, eu não acredito que você acompanhou essa bela aula todinha e ainda não está inscrito no canal. Não? Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos que chegarem no nosso canal. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. E vida nos surpreenda. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.